Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder todas as perguntas que vocês me fizeram no Instagram a respeito do meu parto. Eu já fiz o meu relato de parto lá no Instagram, né? Coloquei fotos, escrevi como é que foi, bem resumidamente, e eu abri uma caixinha e eu fiquei espantada de tantas perguntas, tantas curiosidades, né, que vocês gostariam de saber a respeito do parto. Eu tô até aqui, né, já com as perguntinhas aqui, e eu vou tentar responder todas, ok? Inclusive, se você ainda não assistiu o meu vídeo do parto, eu vou deixar aqui abaixo o link, gente, assistam, tá super emocionante, sou suspeita, mas assim, foi um momento muito especial pra mim, vou deixar o link aqui abaixo pra vocês, ok? Então vamos lá, deixa eu ver essas perguntas, não me preparei, tá? Vai ser assim no susto. Deixa eu ver. Parabéns pelo príncipe. O expulsivo é o momento mais doloroso do parto? Arde? A Cíntia me perguntou. Oi, Cíntia, obrigada pela pergunta. Ó, o expulsivo, gente, pra quem não sabe, é o momento ali realmente que o bebê tá saindo, né? Que a cabeça do bebê sai. Eu tive parto normal, né? Muitas pessoas falam que é o momento que mais dói, né? Que você ali sente o círculo de fogo, que aquela região, né? Ali embaixo começa assim queimar como se estivesse pegando fogo, né? E é o momento onde a mulherada quer sair correndo. Então assim, eu fui já preparada emocionalmente que poderia acontecer, né, isso, e que seria o ponto onde mais iria doer. Só que por incrível que pareça, na hora realmente ali do bebê saindo, claro que não foi prazeroso, gostoso, mas eu senti menos dor do que as horas de contração que eu tive. Eu já não aguentava mais as contrações, sabe? Nossa, pra mim assim foi muito dolorido. Então, na hora do expulsivo mesmo, que ele tava saindo, eu senti ali embaixo abrir, sabe? Só que na hora que eu senti, ó os assuntos, Jesus amado. Na hora que eu senti a cabeça do bebê passar, eu fiquei, tipo, feliz, assim, por dentro, porque eu falei, tá acabando. Então, eu acho que em 1 minuto o bebê já vai sair. Então, isso, na verdade, foi a passagem do bebê. Mas o processo mesmo do expulsivo, que é as contrações, vem, né, a gente faz força pro bebê conseguir romper aquele comecinho ali, é muito dolorido. Então essa parte, sim, das contrações é muito dolorido. Mas realmente a passagem, que talvez é o que você realmente queira dizer, né, ali o círculo de fogo, eu senti a ardência, senti tudo, mas pelo fato de eu estar na banheira, se vocês verem o meu vídeo de parto, eu tava na banheira. Eu acho que me relaxou. Então, talvez as respirações também que eu fiz, que a enfermeira me ajudou. Por isso, eu, assim, achei que não doeu tanto quanto as contrações. Mas eu vi muitos vídeos e a maioria fala que essa é a pior parte. Mas, assim, pra mim não foi. Tá? Então é isso. Pergunta número 2. Você se preparou de alguma forma para o parto normal? Se fez exercícios pélvicos, fisioterapia? A Bia que perguntou. Sim, gente, eu me preparei, eu fiz fisioterapia pélvica, eu fiz para fortalecer a região ali da pelve. E para você também ter uma consciência do que é contrair e relaxar. O corpo trabalha, viu, gente? Naturalmente, você vai sentir isso, mas foi muito bom ter essa consciência que eu consegui me concentrar. Na hora que o bebê tá saindo, às vezes você quer contrair, sabe? Porque você sente dor, então às vezes você quer fechar. Só que eu sabia que se eu contraísse, o bebê ia voltar, vamos dizer assim, né? Não é que ia voltar, mas ia ser mais difícil ele sair. Então eu fiquei lá relaxadona. Então os exercícios da fisiopélvica, nesse caso de fortalecimento, ajuda. Mas os mais importantes, assim, também é o do relaxamento do períneo. E por que isso é importante também? Para na hora que o bebê passar, evitar ter muita laceração, sabe? Evitar, o que é a laceração? Ter né, tipo um cortinho, assim, que hoje não faz mais o famoso pique, né? Hoje não faz o pique, nem deve ser feito, enfim. Para evitar isso, para fortalecer aquela região, eu acho, assim, que colaborou muito, sabe? Inclusive, essa é uma outra pergunta que eu vou responder sobre se eu tive a laceração ou não, que é super comum também, mesmo se você faz fisioterapia pélvica, às vezes pode acontecer, só que às vezes não vai ser num grau muito grande, que tem grau 1, 2 e 3, sabe? A fisioterapia pélvica também me ajudou em relação às dores que você sente ao longo do processo, do bebê ali embaixo, um peso. E um ponto muito importante, ela ajuda muito você conter a questão do xixi ali, né? Porque pesa a bexiga, então às vezes você faz xixi nas calças quando você tá grávida, né? Não tem muita relação com o parto normal diretamente nisso, mas ajuda muito você fortalecer essa região para o seu corpo voltar depois legal, sabe?
Então eu achei bem legal. Se vocês pesquisem, gente, tem muitos exercícios de fisiopélvica no YouTube, tá? Eu cheguei a pesquisar antes, tem um monte ali que dá pra fazer. Mas não quer dizer que se você não fizer a fisiopélvica que você não vai ter parto normal, tá? Isso não quer dizer, ela só vai te ajudar, vai ser um plus, assim, né, pra você. Ah, outra coisa também, eu fiz pilates. Eu comecei pilates acho que com 3 meses, 4 meses. Depois que eu parei de passar mal, né, no meu primeiro trimestre, eu fui fazer pilates pra fortalecer os músculos e tudo. Eu achei que foi ótimo pra mim, sabe? Eu não tive dor nas costas, foi ter assim, bem lá no finalzinho, me sentir fortalecida. E na hora do parto, gente, eu acredito assim que o fato, mesmo se eu tivesse feito academia ou qualquer outra coisa de fortalecimento, teria me ajudado. Mas o Pilates, assim, então, por isso ele me ajudou, porque é uma maratona. Então teve um momento lá da banheira, vocês vão ver que eu tinha que, né, puxar minha perna, fazer força. Então, se você tá bem preparado, assim, no sentido físico, assim, sabe? Então, com certeza vai ajudar. Então, eu acho que tudo isso colaborou, sim. A Vi Lopes perguntou, você levou algum ponto embaixo? Gente, eu não levei nenhum ponto e eu nem acreditei, porque por mais que eu fiz a fisioterapia pélvica, eu imaginava que eu poderia ter laceração, mas de grau 1. E eu fui esperando, de verdade. Eu falei, grau 1, se for grau 2, tá ok. Eu só não queria ter muitos graus, né? Mas eu tinha certeza que ia ter, né? E ainda mais com a força lá que eu fiz e tudo mais. Mas, assim, eu não tive nada. Eu lembro, assim, até que quando eu saí, eu fui deitar, eles foram me avaliar e eles falaram, olha aqui, não vai precisar dar ponto, nada. Eu nem acreditei. Fez um leve machucadinho assim ali do lado, porque na hora que eu ia no banheiro fazer xixi eu sentia uma ardência, mas aí meu médico me deu um spray pra eu passar depois do banho ali e em uma semana eu já não sentia mais dor nenhuma, sabe? Só isso mesmo. Outra pergunta, você optou pelo parto humanizado, foi isso? Gostou? Indicaria? Seja bem-vindo, Matheus, a Darília. Ai, obrigada, Darília. Essa questão do parto humanizado daria um tema, assim, só sobre isso. O meu médico, né, o meu obstetra, ele tem essa pegada humanizada, mas até mesmo ele, a equipe dele, não gosta desse nome, né? Porque parece que isso é humanizado e os outros partos não tem a ver com, tipo, com humano, né, humanizado. Mas eu diria que é um parto, assim, que eu procurei pessoas que eu conhecesse que faz aquela questão do parto onde a mulher é a protagonista, sabe? Onde tem menos interferências ali o possível. Então, por exemplo, no meu parto não teve analgesia, não teve a anestesia, por mais que eu pedi, chega lá na hora, você fica com tanta dor que alguma hora você vai pedir, só que já estava fluindo tão bem que aí eles me colocaram na banheira, né? Então eles fazem vários métodos assim para ver se eu consigo um alívio de dor, para eu não precisar usar analgesia, tá? Até porque eu não queria também analgesia. Então antes, né, de eu parir no meu pré-natal, eu falei isso, eu queria quanto menos remédio, menos coisas, eu gostaria que o meu parto fosse o mais natural possível. Então, por mais que eu pedi, aí eles me colocaram na banheira, eu relaxei, aí ali eu acabei desistindo da analgesia. Outra questão é da banheira, né? Muita gente chegou pra mim e falou assim, ai, Fabiana, você vai querer então aquelas coisas de parto humanizado, natural, na banheira? Gente, não é eu escolhi. Às vezes tem mulher que tá numa sala com banheira e ela não vai querer parir na banheira, ela vai querer parir no banquinho ou na maca, ou ela vai querer parir no chuveiro. O legal desse tipo de parto, né, que a gente chama humanizado e tal, é o parto que você tem a sua liberdade, sabe, assim, de parir aonde você quer. A mulher é a protagonista do negócio, entendeu? E não ali o médico, sabe? Então, se eu quiser parir em pé, sentada e tal, o médico, a enfermeira vai estar ali para te apoiar em algum momento. Então, comigo foi assim, acabou sendo na banheira porque foi um lugar onde eu preferia, onde eu senti menos dor no final. Então, eu passei pela bola de pilates, pelo chuveiro e no final eu fui ali pra banheira. Se eu gostei, se eu indicaria, super. Nossa, eu amei. Fui muito feliz assim, ali no meu momento do parto. Super indicaria. O parto foi no hospital ou você ganhou em casa e depois teve de ir ao hospital? A Vanessa que me perguntou. O parto foi no hospital, então assim, desde o começo eu queria um parto normal, porém no hospital. Tem gente que opta por ter em casa, né? Agora, se eu tivesse uma segunda gestação e tivesse ocorrendo tudo certo, sem ser gravidez de risco, eu teria em casa. Eu acredito que eu teria em casa. Só que, né, assim, eu cheia de insegurança, primeira gravidez, morrendo de medo de acontecer alguma coisa e tal. E no final acabou virando de risco, de qualquer jeito não ia dar pra ser em casa, mas foi no hospital. Foi muito difícil parir a placenta? A Bia perguntou, outra pergunta da Bia. Gente, é a seguinte, antes de você entrar nesse universo, né, de maternidade,
você não sabe algumas coisas. A gente sempre fala do bebê nascer e a gente esquece um pouco que tem a questão da placenta. Eu não sabia, porque a gente vê em filme só o bebê nascendo, né? Então depois que o bebê nasceu, você tem que fazer mais um pouco de força depois pra retirar a placenta que o bebê estava ali, né? Mas assim, dá uma dorzinha, vem uma contração também, sabe? Aí você tem que fazer força. E aí, né, a enfermeira, ela foi puxando a placenta. Tanto é que ela fez até um carimbinho pra mim, numa folha sulfite, né? Tem gente que faz várias coisas com a placenta, enfim. Foi dolorido, só que assim, eu fiquei horas em trabalho de parto, com, assim, a dor bem forte. Veio o expulsivo, veio o círculo de fogo, veio tudo. Na hora que a placenta saiu, pra mim, foi fichinha. De verdade, assim, foi 5 segundos que, tipo, ai, ok. Só deu pra fazer aquele tipo, ai, 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 acabou. Foi isso. Teve o tão temido número 2 no parto. Dei liberdade lá no Instagram, né? Que eu comentei, gente, que muita gente não sabia, eu também não sabia até engravidar, que na hora do parto muita gente às vezes faz cocô, né? No parto normal, por conta da força que faz. E porque também o bebê ele passa ali, né? Naquele canal, então é normal fazer cocô. E eu não sabia que era normal. E os médicos já sabem que é normal, as enfermeiras. Claro que eles sabem que é normal, mas vamos dizer assim, eles lidam realmente como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. E quando você tá com vontade de fazer cocô, quer dizer que o bebê tá quase saindo, já a cabecinha dele já tá ali passando pelo aquele, né, canal onde dá vontade de fazer cocô. Mas, gente, acredito que eu não fiz cocô. Por que que eu acredito que eu não fiz cocô? Porque, assim, eu tava muito concentrada ali embaixo. Quando eu fiz força, no final ali do expulsivo, era uma força de realmente como se eu fosse fazer um cocô grandão. Só que eu já não tava nem ligando, sabe? Esse negócio de ter vergonha, que eu ia... Nossa, eu tava morrendo de vergonha de fazer cocô na frente de todo mundo. Você não tá ligando, você só quer que o bebê saia. E aí, depois, eu dei uma olhada, assim, na banheira, né? Quando eu levantei, eu não vi nada. E eu não tive sensação de ter realmente feito o cocô. Não sei se foi porque também eu tinha conseguido ir ao banheiro, eu consegui me alimentar bem. Então eu tive o Matheus 4h45, foi um horário bom também, assim. Então eu acredito que eu não fiz, tá? Mas se eu tivesse feito, a equipe lá foi tão discreta, todo mundo tão discreto, e você tá tão preocupado ali com seu filho, vou ser muito sincera. E é das menores preocupações que você tem que ter. A Nicole perguntou, você tinha agendado o parto? Nicole, essa pergunta, eu acho melhor você assistir 2 vídeos que eu vou deixar aqui abaixo. O vídeo, como a minha gravidez se tornou de risco, que aí por conta disso eu precisei fazer um agendamento, né, que foi para indução, e depois o meu vídeo do parto. Então esses 2 vídeos vão responder a sua pergunta, ok? Perguntando qual método de indução você usou, se foi comprimidos. Eu tô falando qual método de indução eu usei, tudo certinho no vídeo sobre essa questão aqui que eu conto da indução, mas sim, já vou contar aqui, eu usei comprimido, tá? Eu não lembro o nome, eu acho que nesse vídeo eu falo certinho qual foi o comprimido que, né, que usaram em mim para fazer esse processo de indução. Mas foi sim, foi só o comprimido. Eu não usei depois ocitocina, outros medicamentos, não. Foi somente esse comprimido. Qual foi o momento mais difícil do parto? Pensou em analgesia ou cesárea? A Júlia me perguntou. Gente, eu lembro do momento que assim, tava dolorido, né? E aí, assistam um vídeo do parto, por favor, assistam um vídeo do parto. Tava dolorido, aí eu fui pra bola de pilates, né? Amenizava um pouco, mas não tanto. E aí, depois que pegou bem, eu fui pro chuveiro, porque você vai pro chuveiro quentinho, quando a água quente bate nas costas, algumas pessoas sentem alívio. Eu senti bastante alívio. Não tanto quanto a banheira, por isso que foi o próximo nível. Mas aí nesse momento do chuveiro, a dor tava muito, muito, muito. E eu lembro que eu gritei assim, fala pro doutor que eu quero analgesia, não tô aguentando mais. E aí a fotógrafa correu, foi lá falar com o doutor. Eles estavam enchendo a banheira, então assim, deu uma enroladinha assim em mim. Não enroladinha, mas eles sabiam que eu tava ali nos finalmente, eles sabiam o que eu queria. Então eles queriam encher a banheira logo porque eles sabiam que eu ia relaxar mais. Então naquele momento eu pedi analgesia. Agora cesárea em nenhum momento passou na minha cabeça. Eu lembro que uma hora eu tava dentro da banheira e o doutor ele ficava medindo, vendo se o bebê tava bem, o batimento dele, se minha pressão tava ok. E naquele momento eu não lembro agora o fato, o que aconteceu ali, que eu peguei e falei assim, ai meu Deus, mas se eu não conseguir fazer isso, eu vou ter que ir pra cesárea. Eu tava com medo disso, porque eu acho que eu tinha passado por toda a etapa ali, aquele sofrimento, aí naquele momento ali eu não queria ir pra cesárea. Mas antes de eu realmente entrar em trabalho de parto, gente, eu já tava num ponto assim, que por mais que eu queria muito parto normal, se fosse necessário cesárea, pra mim ok, desde que o Matheus ficasse bem, porque eu passei por tantas coisas antes, né, de ir pro hospital, né, com todas essas questões da gravidez de risco, que eu não tava nem ligando mais pra isso. Mas naquele momento da banheira, eu lembro que assim, eu não pedi cesárea em nenhum momento, eu queria realmente a analgesia. O que é analgesia? Anestesia, né, pra você não sentir mais dor ali.
Só que a anestesia realmente, né, gente, tudo tem um ponto positivo e negativo. Alivia, a dor vai embora, mas tem várias outras coisas que eram coisas que eu não queria passar, sabe? Eu queria realmente ter essa experiência do natural, vamos dizer assim. A Cleusa me perguntou, o bebê engole aquela água da banheira? Ah, é ótima pergunta, Cleusa, porque eu acho que isso traz uma curiosidade, né, gente? Porque eu tive bebê, o Matheus, na água, né? Então, na hora que ele sai, eu lembro que eu tinha muito medo de falar, gente, mas como o bebê vai respirar ali? E se acontecer alguma coisa, ele fica parado? Porque a cabecinha dele vai ficando ali, até você conseguir tirar ele, né, dali. Gente, eu comecei a responder aqui e eu fiquei na dúvida se o que eu tava falando fazia sentido ou não. E eu fui perguntar pro Dr. Caio, tá? Porque eu achei que o bebê, ele não engolia, né? Não fazia sucção ali no momento da água. Mas ele disse que sim, que ele tem o reflexo da sucção. Então, talvez ele pode ter feito essa sucção, engolido um pouquinho de água, que não tem problema, ele me falou. Mas o que ele não tem o reflexo é da respiração. Então, na hora que ele sai, ele só vai respirar quando ele entra em contato com o ar mesmo. Mas em relação à água ali, talvez o Matheus acabou bebendo ou não. Vai depender ali se ele fez aquele movimentinho da sucção com a boca. Então é isso. Você já sentiu alguma dor parecida com a dor do expulsivo? A Jaque me perguntou. Gente, é aquilo assim, não só a dor do expulsivo, né, que eu já comentei aqui, mas a dor do todo, do parto inteiro. Eu nunca senti uma dor igual. Tem gente que fala que parece uma cólica de menstruação, né? Só que 10 vezes pior. E eu confesso que eu nunca tive cólica. Então, assim, eu morria de medo dessa dor do parto. Porque eu falei, gente, eu não tenho nem a dor da comparação ali da cólica. Mas, pelo que a minha irmã fala, que ela sofre muito com cólicas, eu acredito que é parecido, só que realmente 10 vezes pior. O que acontece? Você vem a contração no começo, ela vai embora e você tem mais tempo para respirar. Quando você tem esse tempinho, você come, você conversa, você tá bem, parece que nada aconteceu. Só que depois que ela começa a ritmar, que o trabalho de parto inicia para valer, você tem pouco tempo ali de descanso e aí vem mais fortes as contrações. E aí você vai pro mundo onde eles chamam de partolândia. Você fica assim, mais centrada ali no que está fazendo, você não quer conversar, você fica, sabe, assim, meio que parece que você tá fora de si, mas você fica com consciência. A dor não consigo comparar com nada, gente, assim, porque eu nunca senti, eu acho que, né, tanta dor, algo para comparar. Valeu a pena, eu super faria de novo. É muito louco isso, né? Mas realmente eu super teria outro filho de parto normal. E para finalizar, eu vou responder a pergunta da Ana Lívia. Ela perguntou assim: com essa grande experiência do parto, Fabi, tem algum conselho para quem ainda não tem filhos? Eu acredito que se você fez essa pergunta, que muito provável, assim, você pensa em engravidar num futuro aí. Então vamos lá, tenho dicas sim. Primeiro, cuide de você, cuide da sua saúde. Esquece essa história de, eu vou engravidar, não preciso me cuidar, não preciso fazer atividade física, não preciso me alimentar bem porque eu vou engordar mesmo. Não é assim. Você pode passar por uma gravidez, sim, extremamente saudável, sabe? Assim, entenda ali a quantidade que você vai ganhar de peso de uma forma saudável, sem sentir dor, sem passar tão mal se você estiver cuidando dessa parte em relação à atividade física que vai te fortalecer. Fortaleceu muito minhas costas e eu tenho dor na lombar, gente. Eu passei a gravidez inteira sem dor. Eu fui ter dor no final e bem pouquinho. Então ajuda muito, se cuida do seu corpo. Se você não tem uma rotina de alimentação mais saudável, começa a ter, claro que ao longo da gravidez você vai passar mal, às vezes vai ter alimento que você não vai conseguir comer, tem alimentos que só esse você vai conseguir comer, vai chegar no final você vai jacar um pouco igual eu, você vai querer comer doce, vai querer comer besteira, mas não os 9 meses, né? Que assim, na maioria do seu tempo você tenta se manter saudável, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer numa gravidez. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma gravidez de risco no finalzinho, tá? Então, cuide de você e tenha informação. Então, se informe sobre o parto. Eu deixo até aqui um documentário, O Renascimento do Parto, para vocês assistirem. Então, se informe sobre parto normal, parto cesárea, né? Se você tá em dúvida, eu não sei qual que eu vou querer, se informe sobre os dois. A amamentação, também tem informação, sabe? Não entre na maternidade leiga de tudo. Sobre puerpério também, saber o que acontece com você logo após que você tem o bebê, né? Porque às vezes você pode se sentir um pouco mais deprimida, ter alguns sentimentos e você pode às vezes achar que tem algo muito errado com você porque você não sabe dessa fase que é normal, que vai passar, mas que é normal. Então assim, dá uma estudadinha nisso e se joga nesse universo, né, da maternidade e entenda assim, que você pode filtrar que muitas coisas talvez não vai acontecer com você, é outra dica, tá? E outras coisas vão acontecer com você. Então,
esteja assim com a cabeça aberta, porque tem coisa que a gente não sabe o que pode acontecer, o que não pode, de experiências tô falando, sabe? Tanto no parto, quanto amamentação e tudo isso, mas vai com uma cabeça assim de... Eu falo que eu me preparei pro pior, não é pro pior, né? Pensando que só ia ter coisa ruim, mas eu sabia que tem os seus desafios da maternidade, então isso fez a maternidade, pra mim, está fazendo, né, que eu tô só no comecinho, ser mais leve, por conta da informação, tá? Tem muita informação que depois você vai ver que na prática é diferente, mas foi legal você ter tido aquelas informações. Outra dica que eu não poderia deixar de compartilhar nesse vídeo com vocês é para vocês se blindarem emocionalmente e espiritualmente. A gestação, né, a gravidez, o pós, é um momento assim que mexe muito com a gente, né, e nos transforma. E às vezes a gente vai ter que se blindar em relação a se afastar de algumas coisas, né, que a gente vê que não vai nos fazer bem emocionalmente. E na parte espiritual, né, que eu sempre comento com vocês aqui nos vídeos do YouTube ou no Instagram, o mais que você estiver apegada a Deus, entregar realmente assim aquilo que você não consegue controlar, sua maternidade vai ser mais leve, sua gestação vai ser mais leve, porque é um momento, gente, sério, desde a gravidez, a gente vê que acontece coisas que a gente não tem controle, coisas que a gente consegue, né, fazer, ir atrás, pesquisar, estudar, se programar, mas tem coisas que não. E é aí que nós temos que exercitar a nossa fé. Eu acredito que ser mãe é uma missão e Deus tem um propósito para cada mãe, para cada mulher na maternidade. E a parte espiritual, gente, ela faz, assim, muito parte da minha vida, então não tem como eu não falar sobre isso, sabe, assim, ter fé, buscar, conversar com Deus, se expor a isso, sabe, ler a palavra e estar conectado realmente com as coisas do alto, porque a gente precisa muito, né, em qualquer fase da nossa vida, mas a maternidade, muito, assim, eu acho que isso vem, assim, escancarado, o tanto que a nossa dependência em Deus. Então essa é mais uma dica minha pra vocês. Então acho que é isso, depois cabe um vídeo eu falar somente sobre isso, tem muita coisa pra eu trazer aqui pro canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema que vocês quiserem deixar pra mim, deixa nos comentários aqui abaixo, me conta também se vocês estão gostando do vídeo, que isso me motiva a trazer mais vídeos pra vocês aqui no canal, ok? Má, aparece aqui, olha ali. Oi gente, ó o mocinho aqui. Dormiu, capotou. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, essas perguntinhas aqui que eu respondi. Se tiver alguma pergunta a mais que eu não respondi aqui, deixa aqui abaixo pra mim também. Um beijo, fiquem com Deus, se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê nos próximos vídeos.